Tibério? Serviço bonito que tu fez aqui na fiação ali, rapaz. Vai botar aquilo ali pra cima, daqui a pouco passa um caminhão, aquilo ali vai pro chão, vai acabar com a nossa internet. Mas isso aqui é coisa que... Não, olha aqui, até eu só passar aqui, olha só, ó, pessoa grande que eu sou, né? Só passa aqui, eu levo por tudo, olha aí, olha aí. Não, meu Deus do céu, tá igual aquela da dancinha, né? Ó, vai passando na boquinha da garrafa, né? Aquela, como é que é? Levanta pra um lado, levanta pro outro, na cordinha, né? Passando pra debaixo da cordinha, dando cordinha, dando cordinha, ó. Isso aqui é pra brincar dentro de cordinha. Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou. Tananana. É força de decisão, gente. Pelo amor de Deus. Que a gente não sabe mais o que faz. Agora vem a informação de todos os ilhados que dia 13 de outubro, não tem? Vai voltar as aulas pro rapaz e vai abrir as escolas pra todo mundo ter aula dentro da sala de aula, não é mais dentro de casa. E agora o que eu faço? Agora o que eu faço? Fui falar com o rapaz assim, mãe, é melhor mesmo nós ficar em casa. Eu disse, claro que é melhor. Vocês são os mandrião, não estão aprendendo nada na vida. Tá ótimo pra vocês. É dentro de casa comendo as coisas direto. Nunca vi enquanto não vê o fim da bolacha e não sossego. Não presto uma atenção em nada, é um pegando no pé do outro, é um dando cascudo na cabeça do outro. E agora, manda pra escola? E aí, se me pega uma doença dessa, me traz pra dentro de casa, me mata, mata o Tibério, mata todo mundo, porque nós não temos a vacina ainda, não é? Olha, coisa arada pra gente já. A gente já tem pouca coisa pra ter que tomar decisão, agora tem mais essa, meu Deus. No meio do turbilhão, tiroteio, coisa arada, meu Deus do céu. Saragaço, coisa medonha, ainda tem essa história. E agora, manda os filhos pra escola? A decisão é dos pais, gente, né? Nós que temos que tomar a decisão. Ai, meu Deus, tá vibrando aqui um negócio. Ai, meu Deus do céu, vibrou. Ai, botei nos peitos, tava ali, tá levantando ali. Olha só. Ah, Maricotinha, vais mandar o rapaz e... Ó, a mesma coisa, Gorete, ó. Já tá Gorete perguntando, vais mandar o rapaz pra escola no dia 13 de outubro? Se for liberado? Não sei, mulher. Ou tem que ir lá falar com ela. Minha vontade já é berrar daqui mesmo pra falar com ela pra resolver. Depois eu vou lá na Iraci também. Eu quero ver se ela vai fazer. A Zilda também, a dona Zilda, não sei se ela vai mandar o rapaz dela. Olha, que coisa. Eu não sei. Eu tô aqui no pensamento, os guris não querem ir. É uma decisão que a gente tem que tomar dentro de casa, né, entre nós. Não pode ser uma coisa assim que a gente vá, né, achar que no acismo, né? Não, né, gente? Não pode ser no acismo, tem que ser uma coisa certa, direita, né, meus queridos? E é o futuro dos nossos filhos, que esse ano já tá tudo no trambolhão. O que eu faço? Tem que conversar com as outras mães pra ver o que ela diz, né? Meu Deus. Porra, cozarada medonha pra gente decidir fazer as coisas, né? Deixa o filho em casa. Nesse estrambulhão como os meus estão aqui estudando, que é um aparelho para 6. Manda pra escola pra aprender. Pega uma doença. E agora, gente, o que vocês vão fazer? Me ajudam a decidir esse problema, esse impasse, essa tomada de decisão que eu vou ter que ter aqui. Tu vais ter que ter aí, nós vamos ter que se unir, né? Pra ver o que nós vamos fazer, gente. Ai, eu tô tão pensativa, meu Deus do céu. Conversar com as mães tudo. Conversar com as mães tudo, meu Deus. Margarete também. Margarete tem 3. Dona Zilda tem 2. A Iraci tá com 3 também. Gorete também tá com 3. É tudo assim, a casa cheia, mas a gente não sabe se manda. Agora a gente não sabe o que faz. Manda ou não manda? Manda pra escola pra aprender, né? Direito como tem que ser e ficar em paz. Mas aí tem doença, como é que tu fica em paz? Meu Deus. Olha, vocês têm que ajudar, nós temos que uma ajudar a outra, tá bom? Vocês aí vão mandar pra escola, gente? Ou vão deixar dentro de casa e esperar vir essa vacina? Ai, é tanta coisa pra gente pensar, né? Ajuda aí, vamos nos ajudar. Vamos se unir e nos ajudar, tá bom? Fechou. Que Deus nos abençoe, amém. Olha, tô no SCC, que coisa linda.
Olá, muito bom dia, Santa Catarina, SBT Meio-Dia no ar, a partir de agora, muito obrigado pela sua companhia, tudo bem por aí? A gente aqui espera que sim. Oi, Cibele, bom dia. Oi, Fernando, bom dia para você, obrigada pela sua companhia. Vamos aos destaques desta terça-feira, 15 de setembro. Ministério Público Federal denuncia 6 pessoas na investigação da Operação Alcatraz. Entre os denunciados está o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia, e o SBT Meio-Dia mostra para você esta repercussão. Hoje também é dia da primeira votação do impeachment do governador Carlos Moisés, da vice Daniela Rainer e do ex-secretário de Administração Jorge Eduardo Tasca. 9 deputados da comissão especial decidem hoje se a votação vai para plenário. E tem ainda doce sonho. Menina vende bolos para construir a casa da família. Nós vamos mostrar ao vivo para você essa história de superação. E olha também essa história. Um homem destruiu a machadadas, como você pode ver, essa empresa de energia elétrica que fica no oeste. Para a polícia, ele diz que invadiu a empresa porque espera há 4 anos a ligação da energia elétrica. E o brinde da China, a Cidasc alerta para sementes desconhecidas como essas, que estão vindo com as encomendas. A gente vai esclarecer esse assunto aqui no SBT Meio-Dia. E terça, né, Fernanda? É dia de falar de emprego e dar aquele empurrãozinho para quem está tentando uma vaga. Hoje nós vamos falar sobre a ansiedade enquanto você aguarda a resposta da contratação. E tem muito mais a partir de agora. Vamos lá. Muito bom dia para você, obrigado pela companhia. O WhatsApp à sua disposição, vamos interagir com a gente a partir de agora, deixa lá a sua opinião, pode mandar para cá a sua reivindicação, problema aí da sua rua, do seu bairro, da sua cidade. Estamos no ar nesta terça-feira, obrigado pela sua companhia. Nós vamos abrir esta edição falando do assunto do dia, que é a decisão do Ministério Público Federal de denunciar o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia, do PSD, ainda com relação ao desfecho da Operação Alcatraz. Vocês lembram da operação? Há 1 ano, nós mostrávamos aqui busca e apreensões, mandados de busca e apreensão e até mesmo a prisão de 11 pessoas naquela oportunidade, investigação de desvio de recursos públicos, fraudes em licitações e lavagem de dinheiro envolvendo empresas públicas do governo do estado, órgãos do governo do estado, como, por exemplo, a Epagre, principalmente quando a gente fala de contratos envolvendo empresas de tecnologia. Agora, o deputado Júlio Garcia foi denunciado, outras 5 pessoas próximas ao presidente da Alesc, inclusive 3 filhos, a ex-esposa e mais um outro homem, também é bastante próximo do deputado Júlio Garcia. Ele, segundo o Ministério Público, é colocado como o chefe desta organização e está sendo denunciado por lavagem de dinheiro. Os denunciados responderão por lavagem de dinheiro, fraudes em licitações e também movimentação de bens incompatíveis. Os procuradores da República pedem o confisco de bens, que bens sejam confiscados, também a reparação integral, ou seja, a devolução de R$2.300.000 por danos causados ao governo do estado, ao patrimônio público. Na informação divulgada pelo Ministério Público Federal, Júlio Garcia foi citado como ex-conselheiro do Tribunal de Contas de Santa Catarina, condição inclusive que ele ocupava quando os supostos crimes teriam acontecido, e de acordo com o órgão, as 6 pessoas, o Ministério Público Federal, as 6 pessoas denunciadas são acusadas por lavagem de dinheiro, por ocultarem a origem e também a disposição de movimentação de propriedades com recursos oriundos de crimes, pagamento de propinas. Vou mostrar para você agora aqui o processo, saiu no final da noite desta segunda-feira. Claro que tudo isso movimenta o cenário político de Santa Catarina. Você, em instantes, vai ver o que pode acontecer agora com o deputado Júlio Garcia. Então, aqui está a ação penal, Ministério Público Federal, que oferece denúncia. Como é que é esse processo, Fernando Machado? Explica o que é denúncia, indiciamento. Bom, no ano passado, vocês lembram, nós mostrávamos aqui a Polícia Federal, depois de um longo processo de investigação sob sigilo,
cumpriu mandados de busca e apreensão e também alguns mandados de prisões daquelas pessoas que estariam envolvidas e também de documentos, equipamentos, computadores. A Polícia Federal esteve em órgãos públicos do Estado. E o seguinte, naquele momento, a Polícia Federal reúne todas as informações durante o período de investigação e indicia aqueles que a Polícia Federal, ou o órgão que está investigando, pode ser a Polícia Civil, neste caso, Polícia Federal, indicia. No momento em que a Polícia Federal indicia, o Ministério Público começa a avaliar todo esse material que foi angariado nas buscas e apreensões, enfim, nas investigações. Tudo que a investigação apurou para indicar, houve crime, o esquema acontecia assim. No momento em que recebe todo esse material, o Ministério Público começa de fato a estudar, pode pedir novas diligências, novas prisões e a conclusão desse trabalho do Ministério Público está aqui, oferecer ou não denúncia. Neste caso, depois de todo esse processo de investigação, o Ministério Público Federal decidiu que vai oferecer denúncia contra o deputado Júlio Garcia e outras 5 pessoas, todas próximas, inclusive filhos do deputado Júlio Garcia. O que acontece agora? A Justiça recebe todo esse trabalho, todo esse relatório, vai analisar e vai decidir se todos eles vão virar réus ou não, ou seja, se vai acatar a denúncia ou se não vai acatar a denúncia. Acatando a denúncia, aí sim começa o processo de julgamento na Justiça, inclusive começando pela Vara Federal de Florianópolis, neste caso, a doutora Janaína Cassol. Deixa eu mostrar para você aqui, ó, os nomes daqueles que também estão envolvidos. Olha aqui, ó. Também se requer a citação de outras pessoas neste processo, além de Júlio Garcia. Jefferson Rodrigues Colombo também é outro que está sendo denunciado neste momento, o Pablo Benedetti Garcia, a Maria Eduarda Steinman Garcia e Júlia Garcia. São todos os que estão sendo denunciados neste momento, inclusive o Ministério Público Federal coloca aqui valores, esse aqui é o documento oficial, essa aqui é a denúncia que está sendo oferecida pelo Ministério Público Federal que o SBT Meio Dia teve acesso. Então, além do deputado Júlio Garcia, também está sendo denunciado Jefferson Rodrigues Colombo, Mari Elizabeth Benedetti, Pablo Benedetti Garcia, Maria Eduarda Steinman Garcia e Júlia Garcia. Esses 3 últimos aqui, filhos do deputado Júlio Garcia, presidente da Assembleia Legislativa. A Justiça pode pedir o afastamento do deputado? Pode. A Justiça Federal, agora, a partir da denúncia do Ministério Público de Santa Catarina, Ministério Público Federal, na verdade, federal, pode pedir o afastamento, por exemplo, do presidente da LESC do cargo. Também pode recorrer ao TRF4, já que a gente está falando de segunda instância, já que Júlio Garcia ocupa o cargo de presidente da Assembleia Legislativa. Mas a própria juíza da Vara da Justiça Federal de Florianópolis pode decidir por dar seguimento a este processo, tornando o deputado Júlio Garcia réu no processo. Fernando, isso pode movimentar o esquema político de Santa Catarina? É claro que pode. Inclusive, o relatório do Ministério Público Federal coloca em claro e bom tom: o deputado Júlio Garcia tem forte influência no esquema político de Santa Catarina e funcionava assim, segundo as investigações, segundo o Ministério Público. O deputado Júlio, que era conselheiro do Tribunal de Contas, responsável por fiscalizar as contas do Estado, indicava com a sua influência pessoas para determinados órgãos e essas pessoas eram quem fraudavam as licitações e desviavam os dinheiros, desviavam o dinheiro e faziam também os processos de lavagem de dinheiro, segundo o Ministério Público Federal. Por isso que tudo isso pode influenciar muito em todo o processo político. Por isso eu vou agora para a Assembleia Legislativa. A Grazi está lá porque essa notícia caiu feito bomba, hein, Graziano Biali? Como é que está a repercussão neste momento aí na Assembleia Legislativa, casa presidida pelo denunciado deputado Júlio Garcia? Oi, Grazi, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Pois é, estamos aqui então na Assembleia Legislativa. Vamos conversar aqui também com o deputado, porque afinal de contas, essa denúncia, ela cai, como você disse, como uma bomba, porque tem valores envolvidos, né? Até 2018 aí, os bens, a questão também das licitações fraudadas, enfim, tudo isso gera uma polêmica, com certeza,
por conta do momento em que a Assembleia Legislativa vive, né? E por isso nós vamos conversar agora já com o deputado João Amin. Deputado, essa questão da Alcatraz, né? O presidente da Assembleia Legislativa sendo denunciado também. Como é que está a repercussão aqui dentro da casa? Isso é questão jurídica que está sob sigilo e cabe ao judiciário se manifestar. Os deputados já estão comentando, a gente está num momento bem crítico aqui dentro da Assembleia Legislativa, né? Com outro tema que inclusive está em votação hoje, a gente já vai abordar esse assunto. Qual é a repercussão nesse momento? Na questão jurídica, cabe ao judiciário, ainda mais que o processo se encontra sob sigilo. Certo. Sendo o presidente, pode de alguma forma prejudicar os processos que já estão em andamento? Na verdade, nesse momento está acontecendo a comissão especial de impeachment, que eu sou o presidente. O relatório está sendo votado, lido neste momento pelo deputado Vampiro e deve ser votado logo na sequência. Todos os representantes, tanto do governador quanto da vice, estão presenciando a reunião que ocorre neste momento, inclusive o advogado do cidadão Ralph Zimmer, que protocolou o pedido de impeachment. Hoje pela manhã ainda tivemos a presença aqui do representante do secretário de administração, Jorge Eduardo Tasca, o advogado Noel Baratieri, que encaminhou toda a documentação explicando a exoneração do secretário Tasca e, em seguida, em instantes, o relatório deve ser votado na comissão. Fernando, só para colocar então aqui para as pessoas, desde as 9 da manhã tem um relatório de impeachment que está sendo lido aqui, o impeachment que trata daquela denúncia com relação ao governador do estado e também à vice-governadora Daniela Rainer a respeito do aumento salarial dos procuradores do governo do estado, que equiparou então o salário aos procuradores aqui da LESC. E é sobre esse assunto que a gente também vai conversar agora rapidamente aqui com o deputado, porque ele precisa voltar para lá, que a leitura está sendo finalizada e ele precisa acompanhar essa leitura. Bom, deputado, quais são os próximos passos a partir de agora? Essa leitura vai trazer qual definição? É sobre o acatamento ou não do impeachment? Bom, o relatório do deputado Vampiro com o deputado Gessé, que é o relator adjunto, vai dar pela procedência ou não no impeachment. No caso de procedência do impeachment, ele vai ter que ser votado na comissão. A comissão tem 9 membros, então tem que ser pelo menos 5 votos. Pode-se apresentar um voto divergente ainda agora nessa reunião. Após essa sequência, se pela procedência for aprovado, ele vai ser lido no plenário da Assembleia Legislativa e depois pode ser votado, ou seja, discutido e apreciado pelos 40 deputados. Caso ele seja votado positivamente para o prosseguimento do impeachment, quais são os próximos passos aí? A gente pode ter ainda o afastamento do governador? Cabe ao cidadão que nos acompanha saber que a gente está fazendo aqui um exercício de futurologia, mesmo que curta, pelo menos aqui na reunião da comissão especial. Se for pela procedência, se for contar com 27 votos, uma outra comissão é formada, essa presidida pelo Tribunal de Justiça, com 5 deputados eleitos e 5 desembargadores sorteados. E aí essa comissão que vai afastar ou não o governador do estado. O seu voto, deputado, qual será? A favor ou contra o impeachment? Bom, eu vou esperar o término do relatório do deputado Vampiro para sim me manifestar, ou na comissão ou no plenário. Certo, então. Aqui a gente está com o deputado João Amin, que precisa voltar agora. Os assessores já estão aqui avisando que ele precisa retornar lá à sessão. Muito obrigada, deputado. Bom trabalho por enquanto. A gente segue acompanhando essa questão do impeachment, Fernando, Cibele, que ainda se arrasta, né? Porque além dessa comissão de hoje, precisamos ter o resultado daqui, que deve sair em breve. Assim que tivermos alguma posição, a gente traz aqui para vocês também. E aí, na sequência, o próximo passo será, então, a votação para que aconteça ou não, caso seja aprovado aqui, o afastamento do governador do estado. Esse é um dos processos que o governo do estado enfrenta, né? Ainda tem outros processos que estão correndo, alguns que já foram recusados, né? Mas ainda temos mais um processo que ainda está em andamento e a gente segue acompanhando. Fernando, eu volto com você. O deputado Júlio está aí, Graça? Você conversou com ele nos bastidores? O presidente da Assembleia está por aí? Nós não temos acesso, Fernando, ao hall de entrada da Assembleia, né? A imprensa, ela não tem permissão para acessar por conta da pandemia, por conta das restrições de acesso ao prédio, então a gente não pode circular ali dentro. Nosso único local que podemos ficar é aqui fora e a gente não o viu por aqui, pelo menos nem a ele nem os assessores. A gente até tem tentado contato com a assessoria do presidente da Assembleia, Júlio Garcia, mas eles ainda não se manifestaram, ainda não nos posicionaram. Também tentamos contato com os familiares, né?
com o advogado da família, que tem os nomes citados, mas ainda não tivemos resposta, Fernando. Bem, muito bem. Graziano Bieli, vamos combinar assim, continua por aí. Hoje o dia é movimentado, o estado inteiro está com os olhos voltados para a Assembleia Legislativa. Você está no local mais importante do estado hoje, Graziano Bieli, que é a Assembleia Legislativa. Isso aqui interfere na vida de todos nós, não tem jeito. A Grazi está lá acompanhando porque tem a primeira votação do impeachment, é na comissão especial, ainda não define o afastamento do governador, mas é esta comissão que vai dizer o seguinte, vai para frente ou fica por aqui, ou assunto encerrado. Bem provável que vai para a plenária a votação. O João Amin não quis abrir o voto para a Grazi, mas a gente sabe que o João Amin tem um poder de influência muito grande. Grazi, muito obrigado pela sua participação por enquanto. Mas, Fernando, a votação, a primeira votação do impeachment vem junto com essa bomba da Operação Alcatraz, denunciando o presidente da Assembleia Legislativa, sim. Você acredita em coincidência? Aí fica para você. Aí a opinião é sua. O fato é o seguinte, no dia da primeira votação do processo de impeachment, o presidente da Assembleia Legislativa, Júlio Garcia, do PSD, está sendo denunciado por lavagem de dinheiro. Inclusive, segundo o Ministério Público, um rombo que chegou a 30 milhões de reais. Empresas de tecnologia. E eu vou repetir aqui as palavras do Ministério Público. Júlio Garcia utilizava da forte influência que tinha no governo, em governos passados, indicava pessoas para determinadas áreas do governo e essas pessoas indicadas é que lideravam o esquema. Inclusive, o Ministério Público fala em chefia de um esquema criminoso quando se refere ao deputado Júlio Garcia. Fernando, o que diz o deputado? Até agora nós fizemos o contato, estamos desde ontem já, na verdade, em contato com o presidente da Alesc. Não recebemos informações, tampouco dos outros 5 denunciados. Claro que estamos aqui à disposição. Agora que chama muita atenção baterem os 2 acontecimentos no mesmo dia, impeachment e essa situação envolvendo o presidente da Alesc, porque sim, pode descredibilizar. A defesa do governador Carlos Moisés trabalha com a tese que Júlio Garcia abriu o impeachment dele, governador e vice Daniela Rainer, para assumir o poder. É o que dizem os advogados e também aqueles que estão na defesa do governador Carlos Moisés, que Júlio Garcia abriu este processo de impeachment contra o governador e a vice, justamente para assumir o governo. E tudo isso, claro, são palavras que a gente vai colhendo em entrevistas, em conversas. Eu estive com o governador, a gente vem acompanhando e ouvindo deputados, e tudo isso pode influenciar, sim, esse processo de impeachment do governador Carlos Moisés da Silva. Bom, eu recebi agora a informação de que a gente já tem a declaração, acabou de chegar para a gente a declaração do deputado Júlio Garcia, o que diz o deputado, quais são as explicações, e ainda hoje Cláudio Prisco Paraíso vai fazer uma análise política de tudo que está acontecendo aqui no SBT Meio-Dia. Então, já também vou voltar ao vivo para a Assembleia Legislativa, hoje ao vivo aqui no SBT Meio-Dia você vai saber, a Grazi tem prioridade lá, viu, Jéssica? Assim que sair a decisão, se vai ter processo de impeachment no plenário ou se não vai ter, a gente volta com a Grazi ao vivo aqui. Deixa eu mostrar para você agora as obras na SC 401 de Florianópolis, faz a ligação ao norte da ilha. Tem imagem? Pode colocar no ar. Daqui a pouco, detalhes das obras que estão acontecendo por lá. Um detalhe importante, o governo quer antecipar essa obra para novembro. O prazo de conclusão é dezembro, quer terminar um mês antes, para não pegar fila na temporada de verão. Deixa eu ver. O trânsito fica bem congestionado, devido ao acesso a todas as praias aqui para o norte da ilha. E às vezes dá alguma reforma na pista, tem que fazer um conserto na pista, aqui tranca tudo. Os carros ficam 5, 10 por hora aqui na frente. O final de semana, por exemplo, que passou? O final de semana foi bem congestionado também. Há 10 anos, as obras de revitalização na SC 401 são aguardadas e abrangem um trecho de 12 quilômetros que vai do bairro Itacurubi até João Paulo. As obras de revitalização foram liberadas em agosto do ano passado e deveriam ficar prontas neste mês. Deveriam, já que uma nova data foi divulgada. Dezembro deste ano. Até agora, apenas 50% foi feito. O secretário de Infraestrutura falou para mim que quer entregar em novembro. A Fiesc, Federação das Indústrias, está lançando hoje à tarde a Liga
pelo trabalho. O que é isso, hein, Sibeli? O objetivo, Fernando, é oferecer de graça conteúdo exclusivo para profissionais que foram desligados e que estão em busca de um novo emprego. Hoje você sabe, né? É dia de falar de emprego aqui no SBT Meio Dia e a gente começa já falando com o Laércio sobre essa iniciativa da Fiesc, que deve ajudar muita gente, né, Laércio? Bom dia, Cibele. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o SBT Meio Dia. Exatamente. É uma ferramenta muito importante, ainda mais depois de um período de várias demissões e pessoas aí demitidas e sem emprego. Por isso que isso é fundamental neste momento. É um aplicativo que vai ser lançado, que vai estar disponível para a população, para as pessoas que estão desempregadas. Lá vai ter tudo. Vai ter como você preencher um currículo, como se portar numa entrevista de trabalho e, é claro, futuramente teremos até cursos online para esse público. Por isso eu vou conversar agora com o Sandro Volpato, que é coordenador de responsabilidade social da Fiesc, que está aqui com a gente. Sandro, então assim, nesse primeiro momento, o aplicativo, quem acessar, vai poder entender melhor como se portar numa entrevista de emprego, como preencher um currículo. Bom dia. Bom dia, Alércio. Nesse primeiro momento, nós estamos lançando três frentes. Então, a pessoa vai poder se preparar como fazer o seu currículo, como participar de uma entrevista de trabalho, tem várias dicas importantes, e também onde ela pode colocar o seu currículo dentro das oportunidades que tem no mercado atualmente. Uma segunda frente que nós temos também é a questão de finanças pessoais. Então, são dicas importantes para aquela pessoa que perdeu a sua renda, para ela poder fazer uma negociação de uma dívida que ela tenha e também fazer todo o seu planejamento financeiro. E um terceiro ponto muito importante é a questão socioemocional. Então, a pessoa trabalhar com a resiliência, esse momento de mudanças que nós estamos vivendo, né? Como é que ela pode estar no seu dia a dia trabalhando mentalmente com toda essa situação que nós estamos vivendo nesse momento. Tudo isso fica disponível no aplicativo Eu Voluntário. Isso. Dentro do nosso programa Eu Voluntário, nós temos então o Liga pelo Trabalho, são dicas, está ali dentro, e em breve a gente vai ter outras frentes também, outros vídeos com outras dicas de outros temas que nós também estamos desenvolvendo no momento. Essa iniciativa da Fiesc tem como base o alto desemprego dos últimos meses. Isso mesmo. Então, nós estamos considerando toda essa questão da pandemia e também, principalmente, do pós-pandemia. Então, nesse primeiro momento, nós estamos lançando essas dicas, esses vídeos com temas, para que no início do ano que vem, nós vamos ter dentro da plataforma cursos gratuitos de temas transversais, onde a pessoa vai poder se preparar, então, melhor para a profissão que ela já tem, mas também principalmente para o novo. A gente sabe que muitas profissões desapareceram em função da pandemia, aquele futuro que a gente olhava lá na frente já chegou, então novas profissões estão acontecendo agora, precisa de profissionais e a gente está desenvolvendo essa plataforma para preparar essa pessoa a se recolocar no mercado de trabalho, estando muito mais bem qualificada. A previsão é para tarde, mas já deve ter alguma coisa lá no Eu Voluntário nesse momento? Dentro do Eu Voluntário nós temos essas três frentes que nós falamos, né? Então, currículo, entrevista, né? Parte socioemocional e a parte financeira, que são temas bem importantes, mas a gente também vai estar lançando agora em outubro mais três vídeos com outras dicas, e aí no início do ano, então, janeiro de 2021, fevereiro, a gente deve estar com a plataforma, então, fazendo, onde a pessoa vai ter esses cursos gratuitos, mas também ela vai poder cadastrar o seu currículo e as empresas também, as suas oportunidades de emprego. E a gente fazer essa conexão, né? Vaga com as oportunidades. Para quem quer ter acesso neste momento, como é que faz? Acesse o fiesc.com.br/Liga pelo Trabalho. Ok, muito obrigado pela participação aqui. Então tá aí, então se você está desempregado, você quer se capacitar nesse primeiro momento, aprender como preencher um currículo, como se portar numa entrevista, essas dúvidas iniciais que muita gente acaba tendo, é só você acessar o site da Fiesc lá na aba Eu Voluntário. Todas as informações que você precisa estar lá. Em breve, como o Volpato disse, teremos cursos de graça para toda a população. Cibele. Que bom, Laércio. Obrigada pelas informações. E olha, daqui a pouco a gente continua falando de emprego. Terça-feira é dia de falar de emprego. Tem mais de 3.600 vagas no estado. E a gente vai conversar, Fernando, com uma especialista para ela contar o que fazer quando você está ansioso para receber a resposta da empresa. Se deu certo, se não deu certo, liga, manda e-mail, espera. A gente vai falar sobre isso já já. Eu nem dormi. Fui fazer o teste pro SBT lá em Criciúma. Tinha 17. A ansiedade é assim, ó, tremendo. Mas deu tudo certo. Bora lá, deixa eu mostrar pra você aqui. Olha só essa imagem, Cibele Fávero. Aí o sujeito entra na companhia de eletricidade, mas ele já chega quebrando tudo. Ó o facão. Não, é o machado. Ó o machado.
E aí ele vai destruindo tudo, Sibeli. Imagina se o machado pega na cabeça de um ali. Pois é, Fernando, que susto, né? Isso aconteceu no Oeste e esse homem, ele foi localizado pela polícia, ele já deu explicações para a polícia. E sabe o que ele disse? Ele contou que ele invadiu a agência desse jeito, destruiu tudo, porque ele está há 4 anos aguardando que essa empresa faça a ligação da energia elétrica na propriedade dele. Daqui a pouco a gente vai contar toda essa história para você aqui no SBT Meio Dia. Já, aqui no SBT Meio Dia. Agora, tava nervoso o homem, hein? Tava nervoso e por pouco não aconteceu uma tragédia ali, porque se tem um segurança armado, já pega um revólver e atira. Não sabe o que o cara quer. Agora, esta semente aqui é a semente misteriosa do SBT Meio Dia. Imagina só, você vai comprar pela internet um telefone celular. Não, eu quero comprar pela internet uma roupa, um equipamento eletrônico. E no momento em que você abre o pacote, semente, Sibeli Favre. Da China, Fernando. Sementes como essa que você está vendo aí nessas imagens já chegaram a muitas pessoas no mundo, inclusive aqui também em Santa Catarina. E olha, muitas delas chegam discriminadas até como joias, Fernando. E são sementes desconhecidas. A gente vai explicar o que está acontecendo e explicar a maneira de proceder também, porque tem um alerta por conta dessas sementes que estão sendo enviadas da China e muitas pessoas estão recebendo. Você acredita que tem alerta para não mexer na semente? Recebeu a semente, não mexe. Não pode semear, não pode jogar no lixo, tem que entrar em contato com a Cidasc, mas a gente passa todo o caminho já aqui para você. O mistério da semente da China, já. Sibeli, deixa eu mostrar para você, para todo o estado agora, a garotinha Letícia. Ela está aqui. Letícia, 12 anos de idade. A Emily também está aqui. A Letícia e a Precisa Emily. economizar a bateria dele, né? Que lindas. Fernando, quem são essas garotinhas? Moradoras de Joinville, no norte catarinense, e o sonho delas era construir a casa nova para a família. Aí o que a Letícia fez? Vou vender bolos. Vou ficar em casa criticando os meus pais, reclamando da vida? Não. Vou tentar contribuir de alguma forma. Ei, Letícia, de onde é que surgiu essa ideia de vender bolos, hein, Letícia? Bom dia, Letícia. Emily. É a Emily que está ali também? É isso? Bom dia. Tudo bem? A minha surgiu para ajudar minha família na construção da casa. Repete que o tio aqui não ouviu, por favor. A minha ideia surgiu para ajudar minha família na construção da casa. Muito bom. Mas você se inspirou onde, assim? Onde que você se inspirou? Eu me inspirei em mim mesma, em Deus, eu me inspirei. Que amor. Você tem 12 anos, é isso? Você está estudando em que série? Eu estou na 6ª série. Sexta série. Quem está contigo aí? É a Emily? Me passaram aqui que é a Emily, tá certo? É a Emily que está aí? Quem é a Emily? A Emily Gabriela. Eu sou a cunhada dela, estou ajudando nesse fazer os bolos, junto com ela. Eu tinha recebido uma imagem dela, né? Aí eu publiquei na minha rede, aí aconteceu essa loucura toda. Muito bom. Então você bombou na internet aí, Letícia, é isso? Sim. Tá, e aí o pessoal tá te falando o quê? Assim, tá comprando o teu bolo? Quais as mensagens que estão chegando para você aí? Eles sempre, né, as pessoas que compram falam que o bolo é muito bom e a gente ama receber as mensagens dos clientes, também pouco. Muito bom. E agora me diz o seguinte, já fazem algumas semanas que você está aí, né, com essa campanha, já juntou dinheiro para construir a casa ou o pessoal ainda pode colaborar com a sua campanha? Então, entraram 2 homens para ajudar a gente, o Brandel e o Fábio, eles fizeram a corrida pelo sonho, né? Então, esses 2, eles estão ajudando a gente a arrecadar o dinheiro também, com as vendas do bolo e o pessoal ajudando, doando R$1, né? Muito bom. Como faz para colaborar? O pessoal de casa está assistindo, quer contribuir. Como compra o bolo da Letícia? Então, vocês podem estar doando pela agência, a gente pode deixar o número com vocês e vocês podem estar passando por aí, hein? Ah, entendi. Não tem pela internet aquela vaquinha online, vocês não fizeram? Não, a gente fez uma vaquinha online, mas tipo, numa rede só, entendeu? Tipo, para aparecer transparência quando a gente vai gastando, entendeu? Então dá o telefone rapidinho aí para nós ver quem é que pode ajudar a comprar o bolo da Emily. Bom, eu vou pedir para minha sogra, rapidinho. Tá, então, ô Letícia, rapidinho aqui, fala, tem bolo do quê, hein, Letícia? Do que tu tá vendendo o bolo aí? Quais são os sabores? A gente tem nega maluca, bolo de fubá,
compra da felicidade e bolo de pote. Opa! E E você montou uma barraquinha na frente da casa? Sim. É? Sem a mãe saber. Foi lá sem a mãe saber. Muito bom. E tá vendendo bolo. Agora a casa de vocês aí tá precisando de uma reforma? Como é que tá a casa? A gente precisa construir a casa, na verdade. Construir. Ah, entendi. E você está colaborando também, né? Deixa o telefone rapidinho aí para a gente encerrar a nossa conversa, agradecendo a participação das duas aqui. 96509773. Muito bom. Tá feito. 47 porque é norte catarinense, é Joinville. Tchau para vocês. Parabéns, Letícia. Sucesso para você, viu? Que você venda muitos bolos e que sirva aí de lição também de inspiração na força de vontade das pessoas. Parabéns para as duas. Alerta para a população. Sementes não identificadas estão chegando a Santa Catarina junto com produtos comprados na China. Sibeli Fávero, o sujeito vai lá e compra um iPhone. E aí chega o iPhone com a semente. O sujeito compra uma peça para computador, um relógio. Junto da caixa vem a semente. E aí o pessoal abre aquela caixa e fica, mas que semente é essa? O que você faria, Fernando? Sem saber desse alerta, o que você faria se visse esse pacotinho com a semente? Plantaria. Plantaria. Olha o perigo, né, gente? Porque a gente não sabe a procedência dessa semente. Árvore atômica, né? Ou planta ou joga no lixo. E essas duas atitudes não são recomendadas. É por isso que a gente vai fazer esse alerta agora aqui no SBT Meio Dia. Porque essas sementes, elas estão vindo nesses pacotes como se fossem brindes. E até são discriminadas como joias, quando vem aquela descrição no pacote, né? E apesar de parecerem inofensivas, as sementes podem estar contaminadas, podem disseminar pragas e doenças, já que são desconhecidas. A gente vai conversar com o Estevão Limana, que vai trazer as informações para a gente e esse alerta da Cidasc sobre o que fazer quando as pessoas recebem essas sementes e também sobre as pessoas que receberam, né, Estevão? Conta tudo para a gente. Bom dia. Bom dia, Sibeli, Fernando, bom dia a todos que nos assistem em casa. Pois é, algo bem diferente, né? Incomum. As pessoas estão fazendo suas compras pela internet, compras em sites da China, demora um pouquinho e quando chega a mercadoria que você comprou, também chega um pacote com essas sementes. Foi o que aconteceu com uma pessoa, uma moradora de Jaraguá do Sul. Ela tentou comprar artigos de decoração, chegou a decoração, mas também chegou um pacotinho pequeno, em torno de 5 centímetros, com algumas sementes. E é por isso que a Cidasc, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, juntamente com o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, estão fazendo esse alerta para que a população que recebe esse tipo de semente, esse tipo de produto, tenha cuidado para fazer o descarte, tenha cuidado de entregar nos órgãos responsáveis. A gente vai conversar agora com o Alexandre Mess, ele é engenheiro agrônomo e um dos responsáveis aqui da Cidasc e vai explicar para a gente um pouco, né, situar a gente no meio dessa polêmica, né, Alexandre? O pessoal pode estar em casa um pouco até confuso, o que deve fazer, mas eu quero que vocês expliquem aí para a gente como é que está funcionando isso. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Uma das preocupações que nós temos é de não transformar isso em uma teoria da conspiração, tá? Não é uma ameaça de que a China esteja enviando criminosamente ou com a tentativa de algum tipo de sabotagem. As redes sociais deram a essa situação uma ênfase muito grande, tá? Enquanto que a gente trabalha com um cenário um pouco mais real quanto a isso, de que se trata de envios dos comerciantes, né? O comprador aqui no Brasil faz uma compra pela internet e existe um vendedor. E esse vendedor, junto com essa mercadoria, acaba enviando também essas sementes. Tanto que a chamada da matéria que publicamos era um brinde perigoso. Por quê? É o que a gente acredita que esteja acontecendo, que isso esteja vindo como um brinde para o comprador, né? Um agradinho, mas por desconhecimento da legislação daqui, ou até mesmo por falta de informações quanto a isso, né? Acaba colocando em risco um pouco da sanidade aqui do Estado, a sanidade do país. Isso já aconteceu nos Estados Unidos, já tem relatos aí do fim de julho, início de agosto, na Europa também, em outros países também. O próprio Ministério da Agricultura já havia notificado, já feito um alerta em relação a isso em torno de 30, 40 dias atrás, né? Na época, nós nem reproduzimos esse alerta, porque parecia algo distante, né? Então, na semana passada, um morador de Jaraguá do Sul, que já havia lido sobre o que aconteceu nos Estados Unidos, já tinha noção quanto a isso, né? Ao receber o seu produto, que havia comprado pela internet, recebeu também esse pacotinho de sementes, e ele,
por conta própria, publicou na sua rede social para os seus seguidores, né, alertando, olha, pessoal, sabe aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos? Olha aqui, eu também recebi a semente. Só que ele também marcou a Secretaria da Agricultura nessa postagem. E nisso, a Secretaria de Estado da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural entrou em contato com ele, nos passou o contato também como SIDASC, e nesse momento aí nós intervimos nesse processo, orientamos ele a guardar essa semente, e a nossa equipe fez a coleta dessa semente, isso no final de sexta-feira, sexta-feira passada, e a semente está agora em caminho do Ministério da Agricultura. Compete ao Ministério da Agricultura a fiscalização do trânsito internacional de produtos de origem vegetais, né, e também a parte do controle de da produção, comercialização e importação de sementes. Alexandre, obrigado pela sua participação. O alerta fica, então, quem recebeu esse tipo de semente junto com algum produto importado da China, entre em contato com o SIDASC mais perto da região? Exatamente. Se tiver contato com o SIDASC no seu município, pode entregar diretamente no escritório, ou então entre em contato pelo 0800 644 6510, ou então por WhatsApp no 48 3665 7300. Tá? E aí a gente faz a devida orientação conforme a localização da pessoa. Beleza. Obrigado, Alexandre. Fica então esse alerta. Não é para colocar no lixo e também não é para plantar essas sementes, para entregar para o SIDASC, para os órgãos responsáveis, para que seja averiguada, né, qual é a origem e o que veio nessas embalagens. Eu volto com vocês aí no estúdio do SBT Meio-Dia. Obrigada, Estevam. Está aí o alerta para você, as orientações também. Caso receba o pacote, tem que procurar SIDASC. Mistério da semente. Graziano Bialy, vem para cá, ela está lá ao vivo na Assembleia Legislativa. Estamos falando, hoje tem dois assuntos importantes para Graziano Bialy. O primeiro deles é a denúncia do Ministério Público contra o deputado Júlio Garcia, ainda no âmbito da Operação Alcatraz, lavagem de dinheiro público envolvendo empresas aí que tinham contratos com órgãos do governo do Estado. Denúncia que foi oferecida contra o deputado Júlio, presidente da Alesc e outras 5 pessoas. E o outro assunto, o primeiro passo da votação do impeachment contra o governador, a vice e o ex-secretário de administração, Jorge Eduardo Tasca. Vamos começar aqui pela situação envolvendo o deputado Júlio Garcia. Ele já se manifestou, hein, Grazi? Já trouxe as suas explicações, o seu ponto de vista com relação a essa denúncia do Ministério Público Federal? Já sim, Fernando, nós recebemos então a nota oficial por parte da defesa, né, do deputado Júlio Garcia. Então, o advogado César Abreu, ele disse que essa é uma denúncia especulativa, baseada em suposições construídas a partir do conhecimento de uma amizade que existe entre o deputado Júlio Garcia, Nelson Napp e Jefferson Colombo, que também são acusados pela Alcatraz. Disse ainda que é uma denúncia pautada na afirmação da existência de outros crimes, entretanto, não há comprovação desses crimes, de forma que não tem a participação direta ou indireta de Júlio Garcia. E aí, o que ele afirma é que eles devem, então, provar que essa é mais uma denúncia fantasiosa, Fernando. Por isso a gente segue ainda acompanhando, aguardamos aí os próximos passos nesse sentido também. Agora, sobre o impeachment, acabei de confirmar aqui com a assessoria de imprensa da Alesc a respeito de como anda os trabalhos lá dentro, né, no plenário, onde desde as 9 horas da manhã acontece, então, a leitura desse relatório do pedido de impeachment que trata daquele assunto, da denúncia em que o governador havia concedido um aumento aos procuradores do governo do estado, equiparando ao salário dos procuradores aqui da Assembleia Legislativa e que foi considerado, então, de um aumento de forma ilegal, né? Por conta disso veio a denúncia. E aí eles já encaminharam aí, estão se encaminhando para o final. A leitura já acabou, estão nas considerações finais e em breve, então, devem iniciar as votações e a gente continua por aqui para acompanhar e qualquer novidade eu volto com você aqui para trazer as informações. Graziano Bialy, muito obrigado pela participação. Ela está na Assembleia Legislativa, dia importante lá na Alesc. Então, com relação ao impeachment, o relator da Comissão Especial está fazendo agora a leitura. Logo em seguida vai para a votação. Não são todos os deputados que vão votar agora, porque estamos falando da Comissão Especial. É o primeiro passo quando a gente fala de votação de impeachment. O que significa? A Comissão Especial analisou todo o processo e hoje o relatório vai dar seu parecer, se é favorável ou contra o processo de impeachment, depois é colocado em votação. Se o impeachment for aprovado, aí sim vai para a votação em plenário. Aí todos os 40 deputados vão votar
pelo afastamento do governador. Ainda não é a votação definitiva. Depois dessa de hoje, que envolve 9 deputados, vem a votação em plenário. Neste momento, 27 deputados votando sim pelo impeachment, o governador já é afastado por 180 dias, ele e a vice, assume o presidente da Assembleia, o deputado Júlio Garcia, e depois lá na frente, depois de 6 meses, acontece, portanto, o julgamento final, que aí sim há uma comissão formada por deputados e por desembargadores. Aí a justiça também entra para decidir se o governador será definitivamente afastado ou não. Viram que eu coloquei no meio deste processo a ligação com Júlio Garcia? Porque se o governador vai ser afastado e a votação deve acontecer na próxima terça-feira, assume interinamente o presidente da Assembleia Legislativa. E é essa a estratégia de defesa de quem está apoiando o governador Carlos Moisés da Silva, de que Júlio abriu este processo de impeachment justamente com interesses mais relacionados ao cenário político e à administração estadual. Não é a opinião do Fernando. É a estratégia de defesa de quem apoia o governador e a gente fala aqui a estratégia também de quem acusa o governador de crimes, enfim, de responsabilidades. Então, tudo isso é um grande imbróglio. Agora, hoje o dia promete na Assembleia Legislativa e tudo pode acontecer por lá, já que essa denúncia contra o deputado Júlio chegou na noite desta segunda-feira e pode mudar completamente o cenário do processo de impeachment. Os motoristas que trafegam pela SC 401 precisam ficar atentos. Tem mudanças nas pistas por causa das obras de revitalização que são aguardadas há pelo menos 10 anos. Inclusive, o secretário de Infraestrutura, a última vez que eu estive no centro administrativo, conversei com ele novamente, o Thiago Vieira, a projeção é concluir o trabalho em novembro. O prazo é dezembro, mas segundo o secretário de Infraestrutura, quer terminar um mês antes. O Laércio Botega esteve lá e viu que as obras não estão assim tão encaminhadas como parece. No ar. Essa é a rodovia mais movimentada de Santa Catarina. Por ela passam cerca de 60 mil veículos todos os dias. Na alta temporada, entre dezembro e março, esse número sobe para 80 mil. O destino, o norte da ilha, onde ficam algumas das principais praias de Florianópolis, Jurerê, Canasvieiras e Ingleses. E todo esse movimento faz o trânsito ficar complicado. Inclusive, no último fim de semana, o tráfego foi intenso e gerou filas. O trânsito fica bem congestionado, né, devido ao acesso a todas as praias aqui para o norte da ilha. E às vezes dá alguma reforma na pista, tem que fazer um conserto na pista, aqui tranca tudo. Os carros ficam 5, 10 por hora aqui na frente. O final de semana, por exemplo, que passou? O final de semana foi bem congestionado também. Fica tudo parado aqui na frente. Há 10 anos, as obras de revitalização na SC 401 são aguardadas e abrangem um trecho de 12 quilômetros que vai do bairro Itacurubi até João Paulo. As obras de revitalização foram liberadas em agosto do ano passado e deveriam ficar prontas neste mês. Deveriam, já que uma nova data foi divulgada, dezembro deste ano. Até agora, apenas 50% foi feito. Segundo a Prefeitura de Florianópolis, tem trabalho concluído, como o caso da correção do traçado da rótula do bairro João Paulo. Outros estão encaminhados: o alargamento do corte do Morro do Cacupé e a faixa de tráfego adicional, próxima ao cemitério Jardim da Paz. Por conta das obras, nesta semana, no trecho de João Paulo, hoje, amanhã e quinta, o trânsito vai ficar apenas em uma pista. Por isso, quem trafegar precisa ter atenção entre 10 da manhã e 4 da tarde. Uma pista, hein? Ali no João Paulo, e as obras precisam ser aceleradas e terminarem aí o quanto antes, porque chega a temporada de verão, essa rodovia é a principal ligação do centro com o norte da ilha. Essa obra tem que terminar antes. E um outro quesito que vem sendo cobrado pela população, quem mora ali perto, quem trabalha, quem tem empresa, quem pega ônibus e passa por ali, as obras devem acontecer durante a madrugada. Este foi o acordo. Inclusive está saindo mais caro para que os homens trabalhem durante a madrugada, justamente para não dar problema, para não gerar fila, não dar congestionamento por ali.
O secretário garantiu para mim, quer entregar em novembro. Prazo de entrega dezembro, mas quer entregar em novembro, um mês antes. Será? A gente, toda terça-feira aqui, fala de oportunidade de trabalho. A gente sempre atualiza aqui no SBT Meio Dia as vagas de emprego por todo o estado. É sim, Fernando. E olha, tem muita vaga disponível, muita oportunidade para quem está procurando emprego. A gente começa falando de Chapecó, oeste do estado. Tem bastante oferta por lá também. 443 vagas disponíveis. O Balcão Municipal de Empregos é quem está anunciando. Olá, as vagas disponíveis são para diversas funções, como por exemplo atendente, caixa, motorista, eletricista e vendedor. Todas as vagas disponíveis você encontra no site da Prefeitura de Chapecó, que é o chapecó.sc.gov.br/balcão de empregos. E para facilitar, a gente criou um QR Code que está disponível aí no canto esquerdo da sua tela. Basta você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que você vai ser direcionado para o site do Balcão de Empregos. Lá você pode selecionar a sua vaga preferida e também tem todos os requisitos para as vagas ali no site. Depois que você selecionar a opção preferida, você tem que fazer o cadastro diretamente no site e aí sim ligar no Balcão de Emprego pelos telefones 3322-1002 ou também no 3328-6376 para fazer o agendamento da entrevista e o encaminhamento para a vaga. A administração municipal pede que as pessoas só compareçam no Balcão do Emprego se realmente tiverem feito o agendamento para a entrevista para evitar aglomerações e também o contágio da Covid-19. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Vanessa, trazendo os detalhes das vagas de emprego em Chapecó. E olha, em Lages, na Serra, também tem vaga, viu? As oportunidades são para cuidador de idosos, pedreiro de usina elétrica, caseiro e mecânico de manutenção. Algumas das ofertas de vaga, mas olha, tem muita oportunidade de emprego em todo o estado. São 3.672 vagas de emprego. Nós separamos o mapa para mostrar para você que tem vaga para todo lado, sim. Separamos aqui as 4 regiões que mais estão anunciando vagas nesse momento. Começando por São Miguel do Oeste, 864 vagas disponíveis. Tem também muita vaga em Concórdia, 888. Em Florianópolis, na Grande Florianópolis, tem 132 vagas e 128 em Balneário Camboriú. Mas por todo o estado tem muita vaga disponível. A gente separou algumas das vagas que são disponíveis na Grande Florianópolis. Dá só uma olhada na lista. Tem atendente de balconista, auxiliar de laboratório, costureira, encanador, engenheiro civil, frentista, jardineiro, lavador de carros, técnico de tecnologia da informação, repositor de mercadorias, pedreiro, motorista de caminhão. Você vê que é uma infinidade, uma variedade de vagas disponíveis. E aí, o caminho é sempre o Cine da sua cidade. Tem que ir até o Cine, levar o currículo, ficar em contato, ficar sempre se informando das vagas disponíveis para que você possa se candidatar. E a gente vem falando sobre isso, sobre essa preparação, né? Para conseguir entregar o currículo certinho, para estar preparado para a hora da entrevista. E hoje a gente vai falar com você sobre como se comportar quando você entrega o currículo, a empresa diz que vai chamar, vai passando o tempo e a empresa não responde, vai dando aquela ansiedade e muitas vezes o candidato à vaga não sabe o que fazer. Não sabe se liga, não sabe se vai até a empresa ou se vai ficar parecendo chato. Como é que você age nesse momento? A gente vai conversar agora com a Vanessa Coelho, que é psicóloga organizacional e vai trazer para a gente informações sobre como você pode agir diante disso. Não tem como não ficar ansioso, né? Boa tarde para você. Boa tarde, tudo bom? Essa questão da ansiedade, ela é muito falada, né? Na consultoria que eu trabalho, eu sempre digo que ela está atrelada a 2 pontos, né? A necessidade, porque hoje, como vocês estão trazendo, temos muitas vagas, mas ao mesmo tempo muitas pessoas buscando emprego, então muita gente desempregada. Agora com a pandemia também muita gente perdeu o emprego, algumas empresas entraram em recessão, né, em recesso. Então está muito atrelada à necessidade. Eu preciso trabalhar, eu preciso colocar o sustento na minha mesa, né, para minha família. E também atrelada à expectativa,
Às vezes, a vaga que você se candidatou é exatamente a vaga que você estava buscando. Você gostou do cargo, você gostou das atividades, do salário, dos benefícios, a empresa é uma empresa que você gostaria de trabalhar, então cria aquela expectativa. Então, a necessidade e a expectativa, elas acabam causando essa ansiedade nessa espera aí por uma resposta na entrevista de emprego. Vanessa, ok, a ansiedade a gente sabe, né? Até porque a pessoa quer muito conquistar essa vaga, vai ficar ansioso mesmo, com medo de ficar frustrado se não for chamado. Mas aí, como se comportar? Por exemplo, levou o currículo, a empresa disse que entraria em contato para dar o retorno, se deu certo, se não deu. Passaram dias, nada aconteceu. O que fazer? Certo. Nesses casos, eu sempre sugiro para o candidato, né? Como eu trabalho com a consultoria, eu sempre faço a intermediação entre a empresa que está contratando e o profissional que está buscando a vaga. Então, eu faço essa comunicação e mantenho eles a par, digamos assim, desse processo seletivo, justamente para não causar essa ansiedade. Mas o que fazer quando eu passei por um processo seletivo, passei pela entrevista, como você comentou, e não fui chamado? O que eu sempre sugiro é aguardar o período de uma semana, né? Então, eu fiz a entrevista na terça-feira, aguarda até a próxima terça-feira e faça, sim, um contato com a empresa que você fez a entrevista. Como fazer, né? Faça pelo meio de comunicação usado pela empresa que ela usou para se comunicar com você. Se foi pelo WhatsApp, mande uma mensagem no WhatsApp. Se foi via ligação, ligue. Se foi via e-mail, enfim, use o mesmo meio de comunicação. E não tem problema algum você pedir esse retorno, né? Mas eu sempre sugiro esse intervalinho de uma semana. E aí manda, oi, meu nome é Vanessa, eu participei de um processo seletivo, fiz uma entrevista com vocês na terça-feira da semana passada e eu gostaria de saber se já saiu algum resultado. Não tem problema nenhum fazer esse retorno. Vanessa, uma vez, eu acho até que a pessoa já fica programada para fazer. Uma semana depois, a gente já deixou claro aqui a dica da Vanessa. Mas até quanto tempo insistir, esperar? Porque tem muitas pessoas que tentam uma vaga numa empresa, aguardam aquela resposta para depois tentar em outra. Qual que é a dica? Bom, a dica é não esperar. Se você tem essa necessidade, né, de busca por recolocação, muita gente não tem como esperar. Então, assim, o que eu sugiro é tenha em vista mais 2 vagas que você gostou. Então, selecione aí 3 vagas que você gostou muito, né? E mire nelas. E aí vai ficar aguardando o retorno dessas 3 oportunidades. É um período longo para quem está esperando uma semana, só que é um período curto, às vezes, para quem está selecionando, né? Para quem está recrutando. Então, eu sugiro não aguardar essa uma semana para esperar o retorno dessa oportunidade, porque pode vir um retorno negativo. Então, continue a sua busca e se candidatando a outras oportunidades no meio tempo até o aguardo, né, de você fazer um retorno ou receber o retorno da empresa. Continue a sua busca, a Vanessa falou. E aí eu queria, Vanessa, que você desse uma dica para o nosso telespectador que está tentando uma vaga, porque a gente sabe que a frustração é inevitável, mas que é um caminho de tentativas, né? O que esperar desse momento? Comecei a procurar emprego, estou tentando em várias empresas, as respostas não estão vindo. Esse é o processo, né, Vanessa? Exatamente. O que eu sempre falo também é a questão de você olhar para a vaga, né, e olhar para o seu currículo. O quão adequado, né, o quão aderente você está para aquela vaga. Qual é a chance de fato, você ser chamado para, né, ser contratado para aquela vaga? Então, ao mesmo tempo que você está buscando, por isso que eu falei, mire nas vagas, mire nos cargos que você vai ter uma maior chance. Como que você sabe se você vai ter chance? Olhando para a vaga, olhando para o seu currículo. Se coloque no lugar da pessoa que está selecionando e pense assim, bom, se eu tenho essa vaga que precisa dessas atividades, desses requisitos, será que o meu currículo ele está dentro do que eu estou buscando, né? Então, isso é muito importante, porque a frustração, ela vem muito atrelada a você encaminhar currículo para todas as vagas. Surgiu uma vaga de costureira, no meu currículo não tem experiência como costureira, e aí eu começo a encaminhar currículo para todas as vagas, e aí a frustração vem porque sou pouco chamado para as entrevistas, participo de várias entrevistas, né, quando selecionado e não sou contratado, e aí começa a vir várias dúvidas na cabeça da gente. Certo, Vanessa, obrigada pelas dicas. E aí a gente volta, né? A questão de estar sempre de olho. Será que o currículo está ok? Está demorando para vir resposta? Será que tem algo que eu posso melhorar? Obrigada pelas suas dicas, viu, Vanessa?
Imagina, à disposição. Toda terça a gente fala sobre emprego e dá uma mãozinha para quem está procurando uma vaga, Fernando. E olha, quantas oportunidades, hein? Sabe que eu tenho ouvido no rádio muitas empresas anunciando, Sibeli Fávero, estamos contratando, temos vagas aqui, mande currículo. Bom isso, né? É um movimento que a gente percebe, né? Imagine, 2.600 só hoje tem disponível no estado nesse momento. E a gente aqui toda terça-feira vai mostrar para você quais as oportunidades, quais as áreas que estão contratando. Pode ficar ligado aqui que é compromisso nosso. Agora, um outro compromisso que a gente tem com você aí, e eu queria fazer o seguinte com você de casa, é o nosso SBT Comunidade. Hoje eu cheguei para a nossa chefia aqui, a nossa Jéssica Sescon, a responsável pela direção do programa. Falei, Jéssica, eu estou com uma vontade de voltar a ver o povo na rua, né? De gravar com o povo, mostrar as reclamações, as reivindicações. Quanta coisa a gente já fez, hein? Quanta coisa a gente já fez aqui. Lembra da moradora de São José que precisava da cirurgia? Os moradores da Serrinha que estavam sem energia? Também os moradores do maciço do Morro da Cruz, que os ônibus estavam entrando dentro da casa das pessoas, estão revitalizando ali, viu? Estão revitalizando. Quanta coisa a gente já fez, mas a pandemia nos afastou. Mas nós aqui do SBT Meio Dia já estamos programando o nosso retorno e nós vamos visitar comunidade por comunidade. A gente quer mostrar os problemas que se agravaram, inclusive, agora durante a pandemia. É o nosso SBT Comunidade. Vamos fazer o seguinte, tem problema aí, já manda pra gente, que nós aqui do SBT Meio Dia vamos até você. WhatsApp na tela, pode mandar pra gente aqui. Fernando, tô com problema de rua esburacada. Vale. Fernando, tá sem energia elétrica, sem pavimentação, não tem médico no posto de saúde, não tem dentista na minha comunidade, acabou o remédio na farmácia. Manda pra cá que a gente vai atrás da solução para você. E eu vou começar a visitar vocês novamente assim que a pandemia liberar. Final feliz para os moradores da Serrinha em Florianópolis. Olha o SBT Comunidade aí. Um processo que se arrastou durante 8 anos e agora tem um final feliz. Dá só uma olhada. Porque a gente achava, quando a universidade disse que era favorável a passar o terreno para a prefeitura, passar para a gente pensou assim, em um ano a gente termina o processo. E lá foi 8 anos, 1 mês e 22 dias para que isso, né, a prefeitura recebesse o terreno. Então, assim, foi 8 anos de muita luta e de muito choro e de muita alegria, mas também de muito choro. Tu contou, né? Tem a data exata. Por quê? Porque essas coisas marcam, né? Marcam. Quando as coisas têm um significado muito grande para a gente, que é a tua casa, que é o teu teto, onde tu acolhe tua família e tu cuida dos seus, isso tem um significado muito grande. É mais uma solução que nós vamos mostrar aqui no SBT Meio Dia. Final feliz para esses moradores que vão ficar onde estão, na casa em que estão. Daqui a pouco tem a reportagem completa e a história desta família e de tantas outras. São 85 famílias da servidão dos lagianos que vão ter a posse definitiva das casas onde moram. Um acordo inédito entre a dona do terreno, a UFSC e a Prefeitura de Florianópolis. A Universidade Federal vai ceder esse espaço e as pessoas que ali vivem vão continuar. SBT Comunidade, tem reclamação? Pode fazer para a gente aqui, nós vamos atrás da solução. Tem reclamação? A gente procura a solução. Gostou dessa, Sibeli Fávero? Tá bom. A gente chega antes para você saber primeiro, tem reclamação, a gente busca a solução, mas o que eu falo aqui? O que vem aí agora? Agora a gente fala da retomada dos eventos em Santa Catarina. Vão voltar os eventos? Vão voltar. Você está brincando? Mas tudo? Volta tudo? Não, não volta tudo. Vamos conversar com o Laércio? Vamos ver então Laércio como é que vai trazer ser. para a gente como vão ser esses eventos, né? Como vai ser essa retomada. Laércio, você está acompanhando novidade agora por conta de diálogo, né? Depois de muita reunião, saiu então a medida para que os eventos retornem ao Estado. Exatamente, Sibeli. A expectativa é que ainda nesta semana, até sexta-feira, saia aí um novo protocolo aí autorizando a volta dos eventos. Obviamente, de forma gradativa, não vai poder voltar tudo de uma vez só, vão ter as suas restrições, só que isso já é um alívio
para o setor que movimenta muito dinheiro em Santa Catarina, gera muito emprego. Inclusive, a gente vai conversar agora com o Marcelo Borer, que é coordenador da Fortur, que é o Fórum de Turismo aqui de Florianópolis. Marcelo, seja bem-vindo no SBT Meio Dia. Então, é uma esperança para vocês essa provável retomada dos eventos, se o governo liberar ainda essa semana. Bom, boa tarde a todos, boa tarde aos amigos e espectadores do SBT. Sem dúvida, é um ponto de muita alegria e de esperança que o setor de turismo recebe essa notícia do governo do estado, após longas negociações entre uma série de entidades da sociedade civil organizada e o governo do estado, para que a gente chegasse a um consenso, a gente chegasse a um acordo razoável para a retomada dos eventos. Se não é o setor mais afetado, é um dos mais afetados por conta da pandemia, né? Parou tudo. Sem dúvida, desde março, né, são praticamente aí 180 dias já de paralisações, onde os eventos foram proibidos de acontecer em Santa Catarina, e agora, de forma gradativa, como tu bem disseste, a gente vai ter a retomada dos eventos e a devolução do emprego, da renda, da movimentação e da alegria que os eventos proporcionam. Você, como coordenador da Fortur, do Fórum de Turismo aqui de Florianópolis, o que você mais ouve das pessoas que trabalham diretamente com esse setor? Até o momento era a incerteza do que vai ser, inclusive, do futuro de muitas pessoas. Infelizmente, muitas empresas acabaram fechando, muitas pessoas perderam seus empregos, mas agora a gente encontra, talvez, aí uma luz no meio do túnel para que esse recomeço possa acontecer. E esse recomeço, o que voltará nesse primeiro momento? A gente precisa esperar a publicação dos protocolos, a gente não tem certeza do que vem escrito nas portarias, mas estamos confiantes de que as negociações foram boas e de que a gente vai conseguir retomar com vários setores ao mesmo tempo. Até sexta-feira deve sair alguma decisão do governo do estado? É a nossa expectativa. Ok, muito obrigado, Marcelo, pela participação aqui no SBT Meio Dia. Tá, então, se vê uma expectativa muito grande desse setor que aguarda com muita ansiedade essa retomada, como o Marcelo bem disse aqui e frisou para a gente, um dos setores que mais sofreu, afinal, está desde o começo da pandemia sem realizar nada, todos os eventos parados em todo o estado. Obrigada, Laércio, pelas informações. O setor que parou primeiro, e agora essa expectativa é enorme para a retomada nessa semana, se assim o governo liberar, mas toda a articulação já foi feita, por isso que a expectativa é grande para essa liberação ainda essa semana. Mas não deve voltar tudo, tá? Não vamos criando expectativa que semana que vem já tem balada, show para 100 mil pessoas, não deve ser isso. Vamos voltar aos eventos de pequeno gradual, porte, né? Como a gente vem acompanhando. Os eventos corporativos, as reuniões, eventos de empresas, feiras, não é mesmo? Para depois ir liberando aos poucos. Agora, dificilmente vão liberar já na próxima semana, por exemplo, um show. Um grande show. Né? Mas já é um começo. E isso é muito importante para este setor que, olha, tá capenga, viu? Tá capenga. Eu tenho conversado com pessoas, porque assim, né? A gente fala de eventos, a gente lembra só do artista, né? Mas é uma grande produção que tem por trás. Mas vem todo mundo. Muita gente trabalhando nesse setor e que está sofrendo esses impactos, né? A gente fala agora dessa expectativa e é o único setor que está totalmente parado, né, Fernando? Exatamente, totalmente parado. Totalmente parado. Agora vem chegando aí o verão e as coisas vão se ajeitando. Desde que os números da pandemia sejam positivos, continuem do jeito que estão. Setembro também é o mês de prevenção às doenças cardiovasculares ligadas ao coração. O Setembro Vermelho em Blumenau traz uma especialização e também orientações para a população das doenças relacionadas ao coração. Infarto, por exemplo. Nós vamos acompanhar agora na reportagem. Você tem medo de doenças do coração? Eu me pelo de medo. Agora, não adianta só ter medo. Tem que se cuidar ao longo da vida inteira. Vamos ver como faz. A prevenção sempre é o melhor caminho para uma vida saudável. É por isso que o Setembro Vermelho está alertando a população para se prevenir com as doenças ligadas ao coração. Em Santa Catarina, só em 2020, 12 mil pessoas morreram por problemas cardiovasculares e a nível nacional são quase 300 mil. Durante a pandemia, os profissionais da saúde notaram que a população deixou de lado exames e consultas de rotina. Em Blumenau, o Hospital Santa
Santa Catarina bateu recorde no número de óbitos por infarto nos últimos 10 anos. Mas a gente também quis chamar a atenção de que as pessoas com medo de ir ao hospital, ficar em casa, eles acabam às vezes demorando muito para procurar ajuda ou de fazer a sua manutenção dos seus problemas cardíacos, outros que não têm a ver com a arritmia relacionada, por exemplo, à Covid, né? Então, os infartos, né, as arritmias cardíacas, a pressão alta, tudo isso precisa ser mantido o tratamento e a atenção nesse período, por conta de que muitas pessoas vão procurar tardiamente, né, auxílio médico, já no estado da sua doença cardíaca muito avançado, o infarto, por exemplo, porque ficaram com medo de sair de casa e não procuraram a tempo, né? Então, as arritmias cardíacas, na verdade, elas têm um espectro muito amplo de apresentação. Eu posso ter arritmias benignas, que às vezes nem merecem tratamento nenhum, né? Eu posso ter arritmias que não trazem sintomas e posso trazer sintomas muito importantes, né? Que o paciente realmente sente logo o problema e procura o atendimento médico. Então, existe uma variação muito grande na percepção do paciente dessas arritmias. Algumas doenças são identificadas de modo sutil. A Janaíra é técnica em enfermagem e por muito tempo sentia acelerações do coração. Alguns diagnósticos até consideravam que poderia ser uma possível ansiedade, mas não era bem assim. Há 2 anos, mais ou menos, eu tinha os problemas de quando eu me abaixasse, acelerava o coração, algum esforço físico acelerava o coração. Cheguei a fazer um procedimento para ver os problemas, um Holter, né, para eles tentarem detectar, mas infelizmente não apareceu, era esporadicamente, tanto que até desconfiaram que era de ansiedade. Aí um dia eu estava trabalhando, quando eu cheguei eu fui trocar o sapato e aí começou, meus batimentos chegou a 230, eu não conseguia mais ficar em pé, comecei a suar, e nisso a gente conseguiu chamar o Dr. Humberto e ele fez um eletro e pegou na hora exata a arritmia. É uma anestesia que eles fazem e depois do procedimento a gente fica internado pelo menos uma noite, no outro dia eu já fui embora. Foi super tranquilo. E aí depois de ir embora, vida normal? Vida normal, graças a Deus, nunca mais eu tive nada. Nem taque, nem arritmia, nada. Com a evolução tecnológica, é possível analisar o coração de forma tridimensional, dando um diagnóstico mais assertivo. Por isso, a prevenção, sim, é imprescindível para as doenças ligadas ao coração. 12h41, nós vamos voltar ao vivo para a Assembleia Legislativa. Acabou de sair a decisão dos deputados com relação a essa primeira votação do processo de impeachment. A comissão especial acabou de decidir. O impeachment segue ou não? Graziano Biali. Fernando, temos a resposta para você. Segue por unanimidade. O relatório foi aprovado por unanimidade por todos os deputados que participaram, alguns aqui presentes, outros via remoto, mas todo mundo votou a favor. Então, dessa forma, agora o processo de impeachment tem continuidade, né? A votação já encerrou, já foram nominados. Então, essa parte, ela tem por encerrado neste momento. A partir da próxima semana, na próxima terça-feira, tem uma nova sessão, onde aí acontece todos os procedimentos. Afinal de contas, agora, esse processo, ele não fica apenas aqui na LESC, né? Ele envolve também o Tribunal de Justiça para que se monte uma comissão e aí sim se dê a sequência necessária para que se decida pelo afastamento ou não do governador do estado. Fernando. Já deve acontecer na próxima semana, então, esta segunda votação, e aí sim em plenário. Agora, o governador deve receber essa notícia aí, porque ele esperava pelo menos um voto contrário na comissão. Obrigado, Grazi, pela sua participação aqui no SBT Meio-Dia. São 9 deputados. Que seria aprovado o relatório e que teria votação do plenário, isso já era esperado na Assembleia Legislativa. Agora, pelo menos um voto contrário, o governo esperava ter, mas não. Unanimidade. A Graziano Biali acaba de trazer para a gente a informação ao vivo. Ela está de olho na movimentação na Alesc, um dia movimentadíssimo, inclusive, na Assembleia Legislativa. Na próxima semana, votação em plenário. Se 27 deputados, ou seja, 2/3, votarem sim pelo impeachment, o governador é afastado por 180 dias. E aí, lá na frente, acontece o julgamento final. Agora também, é o que eu disse, o governo precisa de 14 votos contrários, mas não precisa ser o não propriamente dito. O deputado pode simplesmente não aparecer para votar.
porque a oposição, ou seja, quem quer afastar o governador, precisa de 27 votos, sim, computados, sim. O governador precisa que 14 não apareçam ou digam não, e aí fica um pouco mais favorável para ele. Agora deve receber essa informação com bastante preocupação, porque na comissão agora já era esperado pelo menos um único voto contrário ao impeachment. Unanimidade na próxima semana, aí sim o dia vai ser quente, a semana vai ser bastante delicada no contexto político de Santa Catarina. Claro que a informação a gente está trazendo agora, já Cláudio Prisco Paraíso está chegando aqui com a análise de tudo que está acontecendo na Assembleia Legislativa. Como ficam os rumos do Estado? Hoje, 15 de setembro, é o dia do cliente. E aproveitando essa data, a gente vai conversar agora com o vice-presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB, o Felipe Reder da Silva. Oi, Felipe, muito obrigado por nos atender aqui no SBT Meio-Dia. Bom dia. Eu que agradeço. Boa tarde, Fernando. Eu que agradeço a oportunidade. Para a gente entender, no Dia do Consumidor, a gente ficou batendo cabeça aqui na redação, são muitas as reclamações. Pergunta para qual é a sua principal reclamação? O problema que você tem? Não, eu tenho dificuldade nisso, tenho dificuldade de comprar pela internet, não gosto do atendimento. Quais são as principais reclamações que trazem prejuízos para o consumidor, que a gente tem que ficar esperto, que a gente tem que ficar de olhos abertos, até para não ser enrolados, hein, doutor? Perfeito, Fernando. Bom, de início é importante dizer que estamos vivenciando essa pandemia, né? E no período de pandemia houve um substancial aumento das reclamações consumeristas. Para se ter uma ideia, no PROCON do Estado de Santa Catarina, dobrou o número de processos que ingressam e em tramitação nesse período de pandemia. Então, em apenas 6 meses, de 8 mil processos conclusos, agora são 16 mil processos conclusos no estado de Santa Catarina. Há estados que, inclusive, a demanda triplicou em tempos de pandemia. São os mais variados tipos de reclamação, eu vou citar alguns aí como exemplo. Por exemplo, no tocante ao exercício do direito ao arrependimento, problemas de cancelamento em pacotes turísticos, problemas de cancelamento em passagens aéreas, problemas no saque, no serviço de atendimento ao consumidor, problemas em demora de entrega de produtos e também o aumento abusivo dos preços em períodos de pandemia. Muito bem. Dia do cliente neste 15 de setembro, dia do cliente. Agora o cliente muitas vezes, não faz muito tempo que eu coloquei no meu Instagram também, uma reclamação pelo atendimento. Às vezes eu tenho a impressão, doutor, de que eu sou um adversário do empresário, do vendedor. Eu sou um adversário, não, estou aqui questionando o preço, estou pedindo um desconto. Não. Você acredita, doutor, que agora no período de pandemia, cheguei na loja, não deixaram eu entrar, porque faltava 10 minutos para fechar a loja. Eu disse, mas falta 10 minutos, eu corri até aqui. Essa questão do cliente ser mal atendido ainda pesa muito na finalização da compra? Sim, sem dúvida. É claro que as empresas elas vêm evoluindo nesse sentido e cada vez prestando serviços de melhor qualidade, digamos assim, até pela competitividade que há no mercado, né? Por outro lado, a gente ainda encontra situações pontuais desses problemas do atendimento, o que acaba por interferir aí em todo o mercado de consumo e muitas vezes prejudicando a própria empresa, né? Se observa muito nesse período de pandemia problemas, como eu disse, de demora na entrega de produtos. As empresas se defendem no sentido de que houve um substancial aumento das demandas online, o que acabou por ocasionar, por exemplo, um efeito dominó nesse problema de entrega dos produtos. Mas é importante dizer que quando ocorre esse problema na demora da entrega de produtos e a empresa não cumpre, então, aquele contrato firmado pactualmente, o consumidor ele vai poder, sim, rescindir o contrato e ter os valores monetariamente atualizados. Muito bom, doutor. Para a gente encerrar nossa conversa, doutor, muito bom papo, me senti lesado, né? A gente já conhece o PROCON, mas quais os caminhos, né, para que eu tenha o meu dinheiro de volta ou troque o produto, né? Além do PROCON, para a gente não ficar só em cima do PROCON, o que mais dá para fazer na hora de solucionar um problema, eu como cliente? Perfeito. É importante dizer que o PROCON ele não é o órgão hábil para se conseguir uma indenização. O PROCON ele vai fazer a fiscalização e, no máximo, a autuação da empresa.
para que o consumidor ele consiga pleitear uma indenização, seja a título de dano moral ou a título de dano material, ele primeiro deve procurar um advogado especialista na matéria e, claro, voltado ao direito do consumidor, ou até mesmo o juizado especial de pequenas causas que atende em demanda de até 40 salários mínimos e 20 salários mínimos sem advogado nesse sentido. Mas é importante dizer que quando a gente está assistido por um advogado, a possibilidade de êxito é muito maior. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui. Conversei com o doutor Felipe Reder da Silva, ele é vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB. Neste Dia do Cliente, nós trazendo aqui algumas alternativas para você não cair em furada. Obrigado, doutor. Bom trabalho, viu? Obrigado, Fernando. Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa tarde. Boa tarde também. Dia do Cliente, nesta terça-feira. Abre a janela, meu amor, abre a janela. Mas tá feio, você fecha de novo. Não, tô brincando. Só baixa o vidro que é para não molhar dentro de casa. Deixa aberta a janela, ninguém mandou fechar a janela, deixa aberta ali. Olha aí. Agora, será que vem chuva por aí? Encosta o vidro, deixa a janela aberta, mas baixa o vidro, viu, dona Jéssica? Porque senão chove dentro de casa. Será que vem chuva? Já, a Cibele fala, faz sinal para mim, Cibele, vai vir chuva ou não vai vir chuva? Pouquinho só, diz a Cibele Fávero. Olha aí, Blumenau, neste momento, tempo nublado por lá, é assim que está o tempo em toda Santa Catarina. Olha, estabilidade nos casos de coronavírus na Serra Catarinense. Outra boa notícia é que a taxa hospitalar destinada para a Covid também reduziu. A taxa hospitalar destinada para a Covid é o número de leitos disponíveis. Número de leitos disponíveis ocupados por pessoas que são internadas por coronavírus. A Ana Carolina de Lima traz as informações para a gente. Prefeitura de Lages, há uma estabilidade nos casos de coronavírus aqui na cidade. Uma informação bastante importante que também dá uma tranquilizada no povo é referente às taxas hospitalares, já que nós chegamos ao extremo da nossa ocupação hospitalar da Serra Catarinense rapidamente. Há exatamente um mês atrás, estávamos com 92% da taxa de ocupação de UTIs destinadas para coronavírus. E agora, um mês depois, nós estamos com 44% da ocupação. É visível, né, uma redução da ocupação hospitalar de quase 50%. Ainda de acordo com a administração municipal, houve também uma queda de 40% na procura e atendimento do Centro de Triagem de Lages. De acordo com a administração, com a Secretaria de Saúde, há uma redução. Assim, uma estabilidade nos casos e o pico da doença já deve ter passado. Nesse momento, nós estamos com exatamente 3.028 casos confirmados, 66 óbitos em Lages e 30 óbitos na região Amures. É claro que conforme vai reduzindo, vai estabilizando os casos, mais flexibilizações vão acontecendo aqui em Lages e também nas outras cidades da Serra Catarinense. Porém, é muito importante a gente destacar que não é momento para relaxar, hein? O uso da máscara deve ser contínuo, a higienização das mãos com álcool 70% e sanitizantes também continuam. E é claro, né, o isolamento social, que é a melhor forma de prevenção. Afinal de contas, ainda não vencemos a luta contra o coronavírus. Voltamos ao estúdio. Te protege do vento aí, Ana Carolina de Lima, te protege do vento. Já tem data para o Poder Judiciário retornar com as atividades aqui em Santa Catarina. Que bom, né, Fernanda? Essa retomada também é muito esperada. A gente conversa com o Laércio Botega, que vai trazer os detalhes para a gente. Quando, hein, Laércio? Quando volta? Cibele, 23 de setembro, quarta-feira da próxima semana. Essa é a data de retomada de atividades presenciais aqui em Santa Catarina do Poder Judiciário. Essa decisão foi tomada depois que o corpo diretor se reuniu e definiu a nova data para a semana que vem. Só que essa retomada vai ser um pouco reduzida. Apenas 30% do pessoal vai trabalhar presencialmente nos espaços do Poder Judiciário. O restante, mais da maioria, vai continuar em casa. Vale lembrar que a Diretoria de Saúde do Poder Judiciário vai definir quem fica em casa e quem, é claro, vai poder voltar de forma presencial. Aquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco, obviamente, vão ficar em casa, não vão poder trabalhar. Não vão poder trabalhar presencialmente, mas vão continuar de home office como estão fazendo. Lembrando que os acessos a todas as unidades do Poder Judiciário vai ser restrito esses acessos, porque por conta dessa questão do coronavírus. Vale lembrar que vai ser necessário
para a retomada, a medição de temperatura, o uso do álcool em gel e, é claro, a utilização de máscara, além, é claro, de outras medidas sanitárias. Então, reforçando aqui, na próxima semana, quarta-feira, dia 23, o Poder Judiciário, 30% da capacidade retorna de forma presencial em todo o estado. Obrigada, Laércio, pelas informações. Que bom, né? Porque era até questionada essa retomada, estava demorando para o serviço voltar, mesmo que parcial, então 30% já a partir do dia 23 de setembro. Bom, com o Laércio ao vivo, a gente vai para Blumenau conversar com o Estevão Limana, reportagem do SBT Meio-Dia ao vivo, porque o Corpo de Bombeiros de Blumenau concluiu o laudo pericial para saber as causas do incêndio que matou 2 pessoas lá em Blumenau. Fernando, foi no dia 25 de agosto, a gente mostrou aqui para você no SBT Meio-Dia, e de acordo com a perícia, o fogo teria começado por uma vela esquecida em cima da mesa. O Estevão Limana vai voltar a falar conosco para atualizar as informações. E eu lembro bem, Estevão, que você falou que não tinha energia elétrica no local. Agora a gente tem a conclusão do laudo que teria começado por uma vela em cima da mesa. Que perigo, né? Traz as informações para a gente. Perigo mesmo, Cibele, que ocasionou a morte de 2 pessoas, né, de um casal. Um homem colombiano, né, imigrante, morava aqui em Blumenau, trabalhava com malabares no centro, e a sua esposa, né, uma brasileira, natural de Palhoça, que estava grávida, foram as 2 vítimas desse incêndio. Então, o Corpo de Bombeiros de Blumenau conseguiu, né, chegar com uma perícia técnica a entender que no dia 25 de agosto, então, o incêndio começou com uma ação humana indireta. O que significa isso? Que foi esquecida uma vela em cima, uma vela acesa sobre uma mesa ou de uma panela sobre uma chama de um fogão, porque aqueles dias eram frios e como não havia energia elétrica aqui nas casas, né, nem água potável, água encanada, já que eram condições um pouco mais precárias de moradia, então essa foi a origem do fogo, de acordo com o laudo técnico que o Corpo de Bombeiros ressaltou. Então, esse incêndio, como eu estava falando, a gente está aqui na frente, eu pedi para o Marcos Fernandes mostrar para a gente aqui. A estrutura ainda está desse jeito, né? Moravam 14 pessoas aqui neste lugar. Abrigo, né, de profissionais que trabalhavam com malabarismo no centro, imigrantes que vinham para Blumenau em busca de condições melhores de vida. Então, era aqui neste local que continua assim, né? Da mesma forma em que o incêndio terminou, o local continua aqui. Lembrando, foram 2 vítimas e agora, então, os bombeiros conseguiram relatar que o incêndio começou com uma vela acesa que foi esquecida quando o casal estava dormindo, já que o incêndio começou por volta das 4 horas da manhã e deixou essas 2 vítimas. Fica aí, né, a atenção para quem utiliza vela, fogão a lenha, principalmente durante a noite. Ficar atenção, né, ter esses cuidados para que não ocorra mais incêndios que deixem vítimas, como foi aqui em Blumenau no dia 25 de agosto. Volto com vocês, Cibele e Fernando. Sim, Estevão, obrigada pelas informações, atualizando, né, esse triste incêndio que aconteceu lá e acabou matando 2 pessoas. Lamentável, uma tragédia. SBT Comunidade, você chama e a gente vai atrás da solução para a sua reclamação. Olha, e o final dessa história é feliz. Moradores da Serrinha, em Florianópolis, um processo que se arrastou durante 8 anos. Mas agora, as 85 famílias ali da servidão dos lajanos vão ter a posse definitiva das casas onde vivem. Um acordo inédito entre a dona do terreno, a UFSC, e a Prefeitura de Florianópolis. A Carolina Fernandes vai mostrar para a gente essa história no SBT Comunidade de hoje, a regularização das residências dos moradores ali do Lagianos, Rua Servidão, da Serrinha, maciço do Morro da Cruz. Quero ver. A história dessa servidão começou há 40 anos. As famílias foram chegando e constituindo as suas residências nesse espaço com cerca de 14 mil metros quadrados. O tempo passou e, em 2009, a dona do terreno decidiu reclamar a posse. Em 2012, a Universidade Federal de Santa Catarina conseguiu um termo de reintegração de posse que abalou a comunidade. Quando a gente acordou, 6 horas da manhã, minha irmã estava saindo para trabalhar, me ligou e disse assim, dá uma olhada que tem um monte de policiais federais aqui. Eu saí na porta para olhar, tinha um monte, acho que 50 policiais federais, mais repórter e oficial de justiça para entregar uma citação para a gente. A gente não esperava isso. Para a gente foi um choque, né? Durante a negociação, a comunidade conseguiu mostrar a sua importância e a universidade sinalizou que poderia doar o terreno.
Desde então, o trabalho de todos os envolvidos foi para chegar em um consenso. Foram 1.024 reuniões realizadas nesses 8 anos e foi fundamental. Com certeza a gente tem que, a força, né, das pessoas em conjunto pode realmente realizar grandes feitos. A participação da comunidade, como vocês viram, foi fundamental para conseguir esse termo de cooperação. E quem liderou praticamente toda a comunidade foi a dona Selma, ela que é moradora há 35 anos aqui da Serrinha, veio de Joaçaba. Selma, o que esse termo de cooperação significa para vocês e se é um final de uma luta ou o começo de uma outra? Para a gente é assim, ó, o sossego, paz, né? E o começo de uma nova fase, de uma nova caminhada, só que agora com a prefeitura, né? Que agora a gente vai começar um novo caminhar, um novo processo. Segundo a moradora, foram 8 anos de choro, mas também de muita luta. Todas essas reuniões, e todos esses telefonemas, e todas essas mensagens de WhatsApp, gravação de reunião, tudo isso trouxe para a gente aprendizado. Porque a gente achava, quando a universidade disse que era favorável a passar o terreno para a prefeitura, passar para a gente pensou assim, em um ano a gente termina o processo. E lá foi 8 anos, 1 mês e 22 dias para que isso, né, a prefeitura recebesse o terreno. Com o termo de cooperação assinado, a UFSC agora doa o terreno de vez para a prefeitura, que vai demarcar o espaço dos moradores, regularizar a posse das casas e urbanizar a servidão. Há necessidade de regularização de ruas, de abertura de ruas, de regularização da rede pluvial, a regulação da rede de esgoto. Então, é um trabalho ainda que a gente tem uma certa preocupação de que o tempo vai ser necessário para que a gente possa regularizar e deixar tudo dentro daquilo que a lei permite, para que a gente possa emitir os títulos efetivamente e concluir o processo. E quem mora na Serrinha tem essa bonita vista aqui de Florianópolis, dá para ver a Universidade Federal de Santa Catarina daqui, inclusive. Uma vista bonita que os moradores agora, muito mais sossegados, vão poder curtir de fato. Outro benefício que o termo de compromisso, né, o termo então de acordo entre as partes, entre prefeitura, UFSC e também os moradores, é de que eles vão ficar seguros aqui, né, não vão mais sair daqui. E isso implica diretamente na vida das pessoas. O seu João mora há 35 anos aqui e ele queria dar andamento nessa obra, nessa laje aqui. Agora, seu João, muito mais seguro para poder fazer a sua casinha do seu jeito? Daí fica mais seguro um pouco. Quero fazer uma coberturinha, evitar as goteiras que está caindo para baixo, né? Mas a gente ficou parado um pouco devido ao problema, o processo nosso, mas agora a gente já está mais confiado, graças a Deus. Estava só esperando sair para tocar a reforma. Felizmente já estou com o materialzinho aqui, que é esse tijolinho, né, que está aqui, e só esperando acertar para mim poder fazer as coisas, né. Para quem foi nascida e criada aqui, a conquista do acordo vai garantir ainda mais vitórias. Então eu pretendo dar continuidade, pretendo que a minha filha continue aqui, que ela continue igual a eu, né, que ela dê continuidade, que ela esteja junto com pessoas que realmente queiram correr atrás e querer a melhoria. A única coisa que eu quero é só a melhoria aqui para a comunidade. Então, se elas tivessem desistido, eu digo elas que foram que mais correram atrás e a gente deu continuidade agora, mas eu digo que se elas não tivessem lutado, a gente não estaria aqui hoje. Então, por isso que eu digo, né? Luta que conquista. E olha, essa comunidade diz que nem por um minuto pensa em esquecer dessa luta. Eu vou escrever 2 livros falando da história desse processo e da nossa luta. Contando a história desse processo. Tem tanta coisa para se contar que você não imagina. SBT Comunidade, bom demais ver a alegria dessas famílias. Tem alguma reclamação para fazer? Manda para cá que a gente vai atrás da solução. SBT Comunidade. Eu vou ir visitar você, hein? Agora dá uma olhada nessas imagens. Cibele e Fávero, o homem liga 1, 2, 3 vezes para ligarem a energia elétrica. Nada. Olha o que ele faz. 4 anos, Fernando, esperando. Foi o que ele disse para a polícia, que ficou 4 anos aguardando a ligação, que nunca aconteceu. E aí ele acabou invadindo essa empresa de energia elétrica e destruindo tudo, como você pode ver nas imagens. Esse caso aconteceu no oeste do estado, em Xanxerê. E ele disse para a polícia que invadiu por isso mesmo, porque há 4 anos espera essa ligação na sua propriedade, nunca teve resposta. A Vanessa que conta essa história para a gente. Olá, Cibele. As câmeras de monitoramento da empresa registraram o momento em que o homem chega na agência e começa a dar machadadas no local.
Conforme vocês podem ver nas imagens, o homem chega e atinge as portas de vidro. Em seguida, ele vai até os guichês de atendimento e acerta as mesas. De acordo com a PM, os estilhaços de vidro atingiram 2 pessoas, uma mulher de 27 anos e um idoso de 72 anos. Os dois tiveram ferimentos leves. Depois da ação, o homem fugiu e foi localizado pela Polícia Militar na cidade de Bom Jesus, que fica a 16 quilômetros de Xanxerê. Ele foi encaminhado para a delegacia para os procedimentos cabíveis. O suspeito relatou aos policiais que invadiu a empresa porque espera há 4 anos a ligação de energia elétrica em sua propriedade. Nós entramos em contato com a empresa Iguaçu Energia e eles preferiram não se manifestar sobre o assunto. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Que bom que ninguém se feriu. Não é jeito de resolver também, né? Não é assim que se resolve as coisas. Quem estava atendendo ali, ganhando 1.500 pila por mês, não tem culpa nenhuma. Vai levar uma machadada na cabeça. Prisco, vamos falar de política. Nós já mostramos aqui no SBT Meio-Dia a denúncia contra o presidente da Assembleia Legislativa, ainda no âmbito da Alcatraz, lavagem de dinheiro, Júlio Garcia. Foi junto 3 filhos, lamentável, e outras pessoas relacionadas ao deputado. E também tem o processo de impeachment rolando na Assembleia Legislativa. Agora é contigo, Prisco. Boa tarde. Muito boa tarde, Fernando. Pois muito bem, tivemos agora a votação da comissão especial, 9-0, todos pela denúncia, pela admissibilidade do pedido de impeachment, que agora será submetido ao plenário. Mas houve uma antecipação de prazos. Ontem nós falamos aqui que essa votação ocorreria na quinta, para então ir a plenário na próxima terça. Houve modificação. Antecipar a votação para hoje de manhã, terminou agora há pouco, ou seja, são 48 horas desse momento para ser colocado em plenário. Não será mais na terça, mas nessa quinta, à tarde, a votação do pedido de impeachment. Necessários, portanto, relembrando, 27 votos para que, então, uma comissão julgadora mista, com 6 desembargadores e 5 deputados, com maioria simples, uma vez conseguindo, aí sim o governador e a vice seriam afastados. Portanto, houve uma antecipação daqueles que desejam desalojar, defenestrar o governador e a vice dos respectivos cargos. Nesse contexto surge a denúncia contra o presidente da Assembleia, Júlio Garcia, no contexto da Alcatraz. Evidentemente que essa situação provoca um quadro de enfraquecimento do poder legislativo. É natural. Afinal, indiciado estava em outubro, agora foi denunciado. E diante desse quadro, isso pode mexer no estado de espírito de alguns parlamentares. O governador e a vice não necessitam de 14 votos. Quem necessita de 27 são aqueles que querem afastá-los. Por que digo isso? Porque muitos podem não votar pelo governador, pela sua permanência. Podem simplesmente se abster. Portanto, é uma situação que cria um quadro em que, necessariamente, os adversários de Carlos Moisés e Daniela Rainer vão precisar reunir 27 votos. Essa situação da Alcatraz, ela faz com que o governo mergulhe mais fortemente nas articulações para tentar desconstruir a figura do presidente da Assembleia, para tentar salvar o governador e a vice. O advogado de defesa de Júlio Garcia na Alcatraz colocou, mas o Ministério Público tratou de se antecipar considerando a votação do pedido de impeachment. Se esse raciocínio vale, também vale o fato da Assembleia ter antecipado em 5 dias a votação do impeachment, de terça para quinta agora. É a guerra pelo poder. Aqueles que foram eleitos desejam permanecer e aqueles que querem afastar os dois desejam criar as condições para isso. Mas
evidentemente que essas 48 horas serão muito longas, não só de tratativas no contexto político, cabalando voto para um lado ou para o outro, mas também no contexto da Alcatraz. A juíza Janaína Cassol Machado, que será a responsável por acatar ou não a denúncia contra Júlio Garcia, ela poderá fazê-lo na semana que vem, no caso, fazê-lo tomar a decisão, ou poderá fazê-lo no curto prazo, hoje, amanhã, quinta. Por que não? E uma vez acatando, no caso, acatando, vira réu. E aí entramos numa discussão jurídica. Sendo o réu e sendo afastado o governador e a vice, pode assumir o governo do Estado, mesmo que interinamente? Tem uma decisão de 2016 do Supremo Tribunal Federal dando conta de que o cidadão réu não pode responder pela presidência da República. Pergunta-se, isso eventualmente se estenderia também a estados e municípios, governadores e prefeitos, ou não? Isso é uma questão que precisará ser respondida numa eventualidade. Então, o quadro enseja, inclusive, possibilidade de judicialização, que impeça, quem sabe até, a votação na próxima quinta-feira. Por que não? O que mais temos observado são demandas judiciais em meio a essa batalha, essa guerra política pela tomada ou pela permanência do poder. Relembrando que esse assunto do impeachment vai avançar 2021. E uma vez afastados, governador e vice, a eleição é indireta. Saímos de 5 milhões e tantos eleitores para 40, que é a composição da Assembleia Legislativa. A repercussão desse episódio da Alcatraz é nacional. Aliás, o vazamento da decisão veio pelo Rio de Janeiro. E outra, está tendo repercussão por semelhanças com a situação do Rio de Janeiro. Mais um aspecto a ser apreciado, além do desgaste brutal que Santa Catarina acaba acumulando. Afinal de contas, estão querendo caçar um governador e uma vice. Agora, a situação envolvendo o presidente da Assembleia bota na lona a imagem de Santa Catarina no contexto político, no plano nacional. Isso é lamentável. Mas, ainda na questão relacionada à juíza federal que recebeu ontem a denúncia à noite, além do aspecto de acatar ou não a denúncia, ela pode, por exemplo, levantar o sigilo. E aí todas as informações do inquérito na Polícia Federal e agora no Ministério Público viriam à luz do dia. Ela pode também, eventualmente, solicitar ao Tribunal Regional Federal, 4ª Região com sede em Porto Alegre, o pedido de afastamento do presidente da Assembleia, considerando as circunstâncias. Como ele é chefe de poder, tem que ser segunda instância, TRF 4. Então, as variáveis são as maiores possíveis. Agora, tudo isso chegou a esse ponto, deve-se a quê? A absoluta inabilidade e incompetência do governador Carlos Moisés, que se isolou no Palácio Residencial com 71% dos votos válidos, eleito que foi embalado por Jair Bolsonaro, a quem traiu já no primeiro momento, ignorou parlamentares, achava que governaria sozinho e deu no que deu. Agora corre atrás do prejuízo. Mas como a tentativa é defenestrar ele, titular, mas também a vice, aí entra o jogo de proteção mútua de um para com o outro. E 27 votos, já venho dizendo isso há muito tempo, independentemente dessa situação da Alcatraz. Mesmo sem a Alcatraz, não seria fácil reunir 27 votos. Agora, então, vai fazer com que muitos parlamentares reavaliem o quadro. E, repito, eleição indireta, interinidade,
e tudo mais influencia 2022. Muda o tabuleiro. Temos também eleições municipais já às portas. É todo um contexto. Não dá para não associar todas essas circunstâncias. Portanto, meu caro Fernando, vamos acompanhar aí o desenrolar dos acontecimentos, mas teremos aí 48 horas longuíssimas pela frente, com muitas possibilidades políticas e judiciais. Basta saber se os deputados vão querer colocar Júlio Garcia interinamente no comando do governo. Prisco, para esclarecer então, a votação acontece nesta quinta-feira, não mais na terça-feira, a informação que você trouxe para a gente agora. Aí sim, estamos perguntando aqui, o governador já está afastado? Não. Essa é a primeira votação que é da comissão especial. Agora é fundamental a Jéssica botar o telão aqui do secretário Jorge Tasca. Mais um que saiu do governo. Que se exonerou ontem, assumiu o adjunto Luiz Antônio Dacol. E por que se exonerou? Porque a partir do momento que ele deixa de ser secretário, ele não vai mais ser submetido ao julgamento da Assembleia no contexto do pedido de impeachment. Ele está fora e vai atuar na defesa do governador como uma atuação estratégica na tentativa de salvá-lo. Então, isso foi um fato novo também, de ontem à noite, que tem consequências. Eu não sei exatamente como é que a comissão especial, Fernando, votou. Se já no relatório de Luiz Fernando Vampiro já foi excluído Tasca ou não. Isso teremos que nos informar durante a tarde, porque a votação terminou há poucos minutos. E para encerrar o assunto e o último telão, eu cometi ontem uma falha. Aqui o vereador mais votado da história de Santa Catarina, aqui de Florianópolis, o Pedro Silvestre. Eu falei de todas as candidaturas à prefeitura da capital e, por um lapso, esqueci dele, que é justamente a terceira força nessa disputa aqui de Florianópolis. Perspectiva de quê? Mais uma polarização entre Jean Loureiro, candidato à reeleição, e Ângela Min, que perdeu por muito pouco para o Loureiro na eleição passada. Mas Pedrão, jovem, surge como uma nova força, como renovação, e pode correr por fora, assim como ocorreu com Moisés em 2018, e surpreender ou Jean ou Ângela Min, carimbando presença no segundo turno com um dos dois. E aí não teríamos uma polarização. Isso nós vamos observar ao longo da campanha. Fechou, Prisco. Obrigado. Abraço. Cláudio Prisco, intervalo. A gente volta já. Voltamos agora para agradecer a sua companhia, o seu carinho conosco com o SBT Meio Dia. A gente volta amanhã com outras informações, 11h30. Hoje, 7h20, tem SBT News com a Bruna Hadi. Cuide-se, some não. Até amanhã.